Olá, 11º domingo do tempo comum, rezamos a liturgia do 11º domingo, hoje aqui no nosso Rezando a Palavra. É o nosso encontro marcado de todo fim de semana. E sou eu, Padre Fábio Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, espero que você esteja bem. Se não estiver, pela graça de Deus, há de ficar melhor. E quero começar exatamente dizendo, cuide-se, né? Que Deus possa te proteger. E olha, a liturgia deste fim de semana, de fato, é um banho de convite, né? Um banho de esperança e um convite, melhor dizendo, à nossa perseverança e ao nosso constante discernimento em quem nós colocamos a nossa confiança e, ao mesmo tempo, quero lembrar a você desta paciência em Deus que devemos ter. Ora, quero lembrar a você no início dessa nossa reflexão, como você já sabe, a descrição aqui embaixo, todos os textos bíblicos desta liturgia. E claro, agradecer a você que inclusive deu retorno para este nosso novo ensaio aqui do Rezando a Palavra, chegando mais cedo aos sábados. Obrigado pelas tuas mensagens, você viu que já respondi a todas. Vamos lá. Meu querido irmão, a primeira leitura é um trecho do livro de Ezequiel. Vale lembrar que Ezequiel foi um profeta convidado a anunciar para um povo que estava vivendo as dores do exílio na Babilônia. Ali, naquele momento, o povo começa a perder o gosto pela vida e, ao mesmo tempo, começa a perceber que o Deus que eles acreditavam, eles perguntam, mas Deus, até quando nós continuaremos neste sofrimento? Mas, paralelo a isso, e não menos importante, o povo começa a perceber que os poderes meramente humanos não se sustentam. As falsas promessas das lideranças políticas daquela época não se confirmaram. O que faz perceber que naquele momento, só em Deus era possível confiar e recomeçar. É onde vem o papel importante do profeta e providencialmente para nós em tempos de tantas descrenças, em tempos de tantos falsos profetas, em tempos de tantos anjos da morte que nos empurram para o abismo, como temos visto e vivido, inclusive e sobretudo neste país. Lembro para você, meu irmão, que a palavra de hoje vem nos confortar. Porque o profeta vai dizer em nome de Deus, olha, tirarei um ramo daqui e o levarei e o colocarei no alto da montanha. O que essa parte bonita do texto de Ezequiel nos quer apresentar? Primeiro, que este ramo que Deus tirará é o próprio povo eleito. E este povo será tirado dessa situação de dor e de sofrimento e será devolvido para Jerusalém. Ou seja, é um grande convite a não desanimar, a não desistir, porque Deus irá cumprir a sua promessa. Paralelo a isso, essa palavra chega para nós trazendo outra beleza, porque Deus diz, né, que o ramo seco ele fará, florirá, e aquele que está lá elevado, ele derrubará. O que nos faz entender que, de fato, os caminhos de Deus, queridos irmãos, são completamente distintos, talvez, daqueles que nós preferimos acreditar, daqueles que são anunciados ou daqueles que nós temos dificuldades de aceitar. A beleza é saber que Deus, de fato, dá vida a tudo aquilo que é seco, tudo aquilo que, de repente, nos aparenta estar morrendo, Deus dá vida. Nestes tempos de tanta morte, de tanto sofrimento, acreditar em Deus é, de fato, fundamental. Mas esta crença não passa apenas por uma atitude passiva. Este acreditar significa, de fato, confiar e se entregar e deixar ser guiado pelo Senhor, e não por falsas palavras. Assim, a primeira leitura é a garantia de que Deus será sempre um Deus da vida, que nos liberta e que nos conduz para os lugares verdejantes, como depois vai cantar o salmista. Assim,
nesta expectativa, nesta perseverança, mas também na paciência. O Evangelho narrado por Marcos neste domingo apresenta Jesus falando do reino. E o que é o reino? Jesus vai dizer, é como o homem que joga semente na terra e ali vai dormir e só volta depois que a semente cresce, o fruto aparece e é hora de cortar a planta. É bem verdade que talvez para os dias de hoje compreender este texto bíblico, quando nós, sobretudo os agricultores, usam de tantas tecnologias e aceleram o processo do crescimento, mas uma coisa é certa, sem os meios naturais, a luz, o vento, mas sem o tempo certo, nenhuma semente produz o seu fruto. Além desse tempo certo, além dessa paciência, outra beleza que essa palavra nos traz é o seguinte: a semente colocada na terra, ela por sua própria força, ela trará o fruto necessário. O que Jesus está querendo dizer é que o nosso único e grande papel no reino é semear. Semear. Porque o poder do reino crescer não está em mim nem em você, meu querido irmão. Não está no nosso esforço desmedido, descontrolado, quase um esforço deusificado, né? Se assim nós podemos dizer essa palavra, endeusado, melhor dizendo, aqui é mais correto na nossa língua portuguesa. Por quê? Porque o poder do reino está no próprio reino, que é o próprio Deus. Assim, o nosso papel é semear, é esperar, é confiar. Mas, ao mesmo tempo, Jesus compara que este reino, às vezes, tão silencioso, tão pequeno e tão despercebido, é como realmente um grão de mostarda, que cresce, né? Segundo alguns estudiosos, algumas plantas, algumas sementes de mostarda atingiam mais de 3 metros de altura. E ali vinham todos os pássaros e ficavam ali em seus galhos e outros tantos que ficavam debaixo dela. O que nos faz entender que o reino de Deus é para todos. E é um reino de amor, é um reino de vida, é um reino de esperança e que deve chegar a todos e que para nós, volto a dizer, cabe a nós semearmos e esperarmos e confiarmos e saber que ele deve ser distribuído para todos. O que nos faz entender que essa vida, a segunda leitura, que é um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, com uma mentalidade muito voltada lá para a antiga filosofia de que o corpo aprisionava a alma, Paulo vai dizer, calma, não é por aí que nós pensamos. De fato, eu gostaria já de partir, vai dizer o apóstolo, e viver com meu Senhor. Mas ele vai dizer, não, essa vida aqui tem que ser bem vivida, temos que viver e no tempo certo partiremos. E lembrando que o nosso encontro definitivo, ele só será um encontro pleno, alegre, cheio de festa e de amor, se nesta vida a gente se esforçar para viver, para amar e para servir. O que nos faz entender, queridos, que aqueles que te empurram para a morte, aqueles que te convidam a ser quase que super-heróis, na verdade não vêm de Deus. O Deus da vida nos convida a nos protegermos, a esperar o tempo certo e confiar nele, não em outros deuses. Por isso que nessa liturgia recuperemos a nossa esperança, recuperemos a nossa confiança, recuperemos o nosso discernimento em quem nós pomos a nossa confiança, recuperemos, como eu disse, a nossa paciência, recuperemos a nossa humildade de saber que o poder do reino pertence a Jesus e recuperemos o gosto de viver, de nos protegermos e de proteger os outros. Por isso, lembro a você, infelizmente a pandemia não acabou. Se você ainda não foi vacinado, vá se vacinar. Se você já se vacinou, volte para a sua segunda dose. Se já completou o tempo da sua imunização, continue a se proteger, porque o Deus do povo cristão, o Deus da Bíblia, será sempre o Deus da vida e não o Deus da morte. Por isso, se proteja. Um excelente fim de semana para você e não esqueça a máscara quando for sair, inclusive para ir rezar, para ir à igreja. Paz e bem para você.